Se você quer ser um au pair nos Estados Unidos, você precisa comprovar sua experiência com crianças. Só que se você não tem ideia de por onde começar, continua aqui comigo que hoje eu vou te mostrar mais de 10 opções para você tirar esse requisito da frente e começar o seu sonho de intercâmbio. Oi pra todo mundo, eu sou a Agatha, sejam bem-vindos ao Apressada, esse canal criado para eu compartilhar com vocês os meus delírios sendo uma intercambista pobre, porque só pode ser um susto na minha cabeça que eu vou conseguir sair desse país. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês como conseguir a tão temida experiência com crianças pro intercâmbio de au pair. Eu sei que em algumas cidades é muito difícil de você conseguir. Eu já peço desculpa, gente, pelos barulhos no fundo. Como vocês podem ver, eu moro do lado de uma avenida, eu acabei de me mudar. E pra não falhar com a frequência do canal, eu decidi gravar assim mesmo. Tô tentando fazer o melhor que eu posso, gravar de noite pra poder ver se me diminui o movimento, porque durante o dia tem uma obra infernal do lado. Eu já peço desculpa se ficar algum barulho muito alto no fundo. É requisito na maioria das agências que você tenha pelo menos 200 horas de experiência com crianças quando você é um au pair do sexo feminino. Quando você é um menino, você precisa comprovar 1000 horas de experiência com crianças. Eu sei que é muito injusto, mas eles pedem essa comprovação a mais pros meninos, provavelmente por preconceito, porque homens não são associados a esse cuidado infantil. Então eles pedem essas 1000 horas para os meninos e 200 horas para as meninas. Algumas agências como a Au Pair Care estão pedindo 3000 agora, mas é sempre bom que você tenha mais do que o mínimo para poder se destacar, porque se você tem 200, 300 horas e tem um menino com 1000 horas, com certeza a família escolheria uma pessoa que tem uma maior qualificação, ou seja, alguém que tem mais experiência. Então é sempre bom você atualizar as suas horas, ter experiência com todas as idades. E aqui hoje a gente vai... De novo, vai ficar no chão agora! E é bom também que essas suas horas sejam com idades diversificadas e em locais diferenciados. E é por isso que hoje eu vou te dar mais de 10 ideias para você diversificar o seu application e se tornar uma au pair completa para as host families. E muita gente me pergunta, tem essa dúvida durante o seu processo de au pair, e é como é feita essa comprovação das horas com crianças. Na agência que eu tô, eles pedem o nome da sua referência, o telefone e um e-mail. E tudo que você falar na sua entrevista, eles vão reportar para a sua referência pelo telefone e confirmar se aquilo que você falou é realmente o que aconteceu. Você não precisa quebrar a cabeça de contar Quantas horas por dia você trabalhava, quantas horas por semana, quantas horas por mês e quantas no total. Eles vão fazer essa conta todinha pra você, então você só precisa se preocupar em passar um telefone de contato e um e-mail para que eles façam essa verificação. Esse é o seu processo na Cultural Care. Nas outras agências, eles têm um formulário que você vai preencher em português e em inglês e a sua referência vai assinar. Se a sua referência falar inglês também, você pode pedir para ela preencher, mas na maioria dos casos é só a gente que fala inglês, então você vai preencher as duas vias e pedir para sua referência assinar e no mesmo processo. Eles vão ligar para sua referência e confirmar tudo que está escrito no seu formulário. Na Au Pair Care, se eu não me engano, eles estão entrando em contato apenas por e-mail, então peça para sua referência que tem um e-mail que ela consiga acessar pelo menos durante o seu processo. Quando você souber que eles vão entrar em contato, por exemplo, você deu essa referência hoje, você avisa para ela que a partir desse dia ela precisa estar de olho nesse e-mail para poder responder, senão você fica com essa experiência pendente e todas essas horas que você realizou vão ser jogadas no lixo, porque eles não vão conferir. Então não, você não precisa ter um contrato, carteira assinada, nada do tipo para comprovar essa referência. Apenas alguém do outro lado que vai atender o telefone e confirmar tudo o que você disse. Então sim, é muito fácil de burlar essas horas, mas eu não recomendo porque você vai estar lidando com vidas, porque na hora qualquer mentira pode ser descoberta. Se você diz que tem experiência com criança recém-nascida e você não tem, faz isso para pegar, por exemplo, a promoção da Cultural Care, você acaba colocando a vida dessa criança recém-nascida em risco, o seu emprego também, porque você pode ser mandada de volta pro Brasil se descobrir uma coisa dessa, e vai tornar o seu dia a dia muito difícil, porque criança é imprevisível. Criança em outro país é mais imprevisível ainda. Você não fala a língua direito, você não conhece os costumes daquela família. Então não recomendo que você minta essas horas com crianças, e sim que pegue uma desses exemplos que eu vou dar pra você aqui de onde você conseguir, ou até todos, quem sabe, porque assim você vai ter um ano muito mais tranquilo, porque lidar com criança ou você gosta, não tem meio termo. E outra pergunta que eu recebo bastante quando se fala dessas referências com criança é se a sua família conta. Ai, Agatha, eu morei com meu primo por 5 anos, essa experiência conta? Sim, essa experiência conta. O mínimo que você precisa são de 2 referências de 200 horas. Ou seja, 100 em uma e 100 a outra, 120 numa, 80 na outra, desde que sejam no mínimo 2 referências. As suas referências com familiares, elas vão entrar em uma aba específica. Elas não vão ser suas referências, elas vão ser suas experiências. Por exemplo, meu sobrinho morou na mesma casa que eu por 6 anos. Essa experiência de 6 anos convivendo no mesmo ambiente que uma criança também agrega ao meu perfil. Ou seja, eu consigo conviver com uma criança vivendo comigo no mesmo ambiente. Algumas famílias adoram isso, porque você vai ter contato com as crianças o tempo todo durante o seu au pair. Você mora com eles, você escuta eles o tempo todo. Então essa experiência com familiares, ela é até bem vista por algumas famílias, porque assim você já sabe qual é a experiência de conviver com uma criança. E se essa criança conviveu com você, um irmão, um primo ou algum parente próximo não tem o mesmo sobrenome que você, essa referência vai acabar contando como uma referência mesmo. Ela vai entrar na soma das 200 horas que você precisa. Então sim, você pode ter cuidado do seu priminho e isso entrar como referência e não como experiência familiar. E como que essas horas são calculadas? Como eu dei uma mencionada no comecinho do vídeo, essas horas são calculadas por uma conta básica. Vamos dar, por exemplo, você faz um trabalho voluntário, já dando um spoiler dos
exemplos que vem a seguir, 3 vezes na semana durante 5 horas por dia. Então você tem 15 horas semanais. Então em um mês, trabalhando todas as 4 semanas do mês, 15 horas por semana, você tem 60 horas mensais. E assim, você tendo essa soma mensal, você pode fazer a sua soma do tempo total que você ficou. Ou seja, se você ficou, por exemplo, 8 meses nesse emprego fazendo 60 horas mensais, o seu resultado é esse aqui. Eu não sei fazer a conta, não, provavelmente estou fazendo essa conta na edição. Mas como eu disse, você não precisa se preocupar, porque quem vai fazer essa conta pra você é a agência, e algumas vezes eles até erram essa conta e fazem essa conta dobrada. Eles vão colocar, por exemplo, que você tem 1.200 horas, quando você tinha no máximo 900. Mas não tem problema, porque a conta foi deles, então você fez a sua parte, o resto você deixa com a agência. Você vai informar a sua referência, o tempo que você trabalhou, a quantidade de crianças, o que você fazia durante a semana, o resto você deixa por conta da agência que você contratou. Aí vale mencionar que algumas agências têm um limite de 5 anos de validade para essa sua experiência. Eu, por exemplo, perdi mais de 700 horas, porque eu realizei elas quando eu tinha 15 anos, eu já estou iniciando meu processo quase com 24, então já foram quase 10 anos desde essa experiência, então eles não contam mais essa conta da Cultural Care. Mas algumas agências aceitam que seja a sua experiência desde que você tinha 18 até o momento que você está embarcando. Então converse muito bem com o seu agente e veja como é que vai funcionar essa sua comprovação de experiência com criança. Mas é sempre bom você estar atualizado e ter sempre experiências novas para agregar no seu application, também o seu modo de cuidar das crianças. E também tem um fato que me fez perder algumas horas nas minhas experiências com crianças do ano passado, porque a gente está acostumado aqui no Brasil a trabalhar mais horas do que o permitido na legislação brasileira, que no caso são 40 horas semanais. A gente não pode passar disso, e em algumas das minhas referências eu fazia 55 horas semanais. Por mais que a gente desconte horas do almoço, coisa do tipo, ainda passava das 40 horas semanais. Então eu tive que diminuir para poder colocar essa minha referência no application. Então fique esperto, não se mate em um serviço fazendo 50, 60 horas semanais, porque só vão contar 40 no máximo de horas semanais no seu application, para não ficar nada ilegal. E se você tá gostando de saber como conseguir as suas horas de experiência com criança, já deixa aqui seu like, um comentário de sugestão de vídeos que você quer ver aqui no canal, alguma dúvida que eu deixei passar por aqui, ou se você tiver alguma dica de outra ideia que eu não dei aqui nessa minha lista, coloque aí nos comentários, que eu tenho certeza que tem sempre uma ou outra au pair assistindo aqui, lendo os comentários, que vai adorar conhecer as suas dicas também. Aqui a gente compartilha conhecimento e engrandece cada vez mais essa rede de au pairs aqui no YouTube. A primeira e mais clichê das experiências com crianças que você pode conseguir para ser um au pair é trabalhando como babá. E por mais engraçado que seja, essa é a experiência mais visada pelas famílias, porque você vai ter o dia a dia dentro da casa com a criança. Ou seja, você vai saber como são os hábitos dela, você vai saber como é lidar na rotina de uma criança, e não uma rotina escolar, por exemplo, voluntariado, que acontece algumas vezes por semana, mas você vai ter essa rotina diária com a criança e vai saber como lidar melhor com elas quando você estiver sendo um au pair. E por mais difícil que seja procurar essa experiência como babá, eu vou te dar várias dicas aqui agora de onde você pode conseguir o seu primeiro ou o próximo emprego como babá. Tem 2 aplicativos que funcionam super se você mora numa cidade grande. Um deles tem a versão paga, você só consegue falar com a família que tá contratando com essa versão paga, mas você pode deixar também o seu telefone, o seu Instagram na descrição do seu perfil, que a família entra em contato com você por lá. E muitas famílias na cidade grande, elas têm esse aplicativo comprado, então elas conseguem te chamar quando elas se interessarem pro seu perfil, que é o Seatly. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Eu não tenho certeza se ele tem pra iOS também, mas no Seatly você pode procurar esses bicos de babysitting, ou seja, ficar com a criança à noite para os pais irem jantar fora, ou pra ir ao mercado, coisas do tipo, esses bicos ocasionais. Ou você também pode conseguir um trabalho regular como babá por esse aplicativo. É só você informar quais os horários que você tem disponíveis e entrar em contato com as famílias que estiverem disponíveis na sua região, se você tiver adquirido a versão paga do aplicativo, ou esperar que ela entre em contato com você. Eu falo essa parte da cidade grande porque tem algumas cidades pequenas. Eu testei em 2 cidades, a cidade que eu morava, que era Lafayette, e aqui agora em Viçosa, e não tem famílias por aqui nesses aplicativos. Mas o Babysits costuma ter muitas famílias logadas nele. Então é o mesmo esquema, você coloca suas informações, sobe seu currículo, você também pode linkar o seu LinkedIn, caso você já trabalhe com crianças há mais tempo, para que assim seu perfil fique muito mais completo. Eles também pedem que você comprove seus documentos, assim como a família que você está fechando seu contrato, então não fica nada inseguro para nenhuma das partes. E o link do Babysits também vai estar aqui na descrição. Agora, uma dica que eu sei que todo mundo que aposentou o Facebook vai querer me apedrejar agora, mas é isso, gente. Eu sei que vocês aposentaram o Facebook, migraram todo mundo pro Instagram e pro TikTok, mas se vocês querem trabalhar para famílias que têm criança, você está trabalhando para pessoas de 25 anos para cima, na sua maior parte, que estão contratando babás. E essas pessoas não estão no Instagram, essas pessoas estão no Facebook. Então a dica que eu te dou é: procure os classificados da sua cidade. Toda cidade tem um classificado no Facebook. Você joga na lupa do Facebook classificado, por exemplo, aqui onde eu tô, classificado Viçosa. Você coloca lá, me oferece trabalho de babá, ou trabalho voluntariamente como babá. Vende seu peixe. E você tem certeza que você vai encontrar uma vaga perto da sua casa. Se você não encontrar, pode deixar aqui nos comentários me xingando, falando que eu te fiz reativar o Facebook, você vai procurar uma vaga de babá e você não encontrou. Porque eu duvido que você não vai encontrar. Eu tô no Facebook há 12 anos, então assim, eu sei muito bem como funciona aquela plataforma. Por mais que vocês tenham aposentado isso,
Para ser um au pair é primordial que você tenha acesso ao Facebook, para acessar o grupão, para acessar os match for match, para acessar principalmente essas vagas de babá que vão ajudar demais no seu application. E como eu disse pra você, horas com familiares também contam. E por mais que contem apenas na experiência, se você não tiver o mesmo sobrenome que a criança que você vai cuidar, às vezes coloca apenas o sobrenome do pai. Eu não te ensinei isso. A outra dica que eu te dou é trabalhe para alguém da sua família. Sempre tem alguém na família que tem uma criança maiorzinha, um bebê que acabou de nascer e sempre estão precisando de ajuda. E por mais que você não consiga remunerado na sua família, ainda é uma hora de experiência para você agregar no seu currículo e no seu application, é claro. E ainda nas horas com pessoas próximas, você também pode procurar os seus amigos que tenham filhos, que conheçam alguém que tenha um filho, porque no boca a boca a gente consegue muita coisa. Porque é aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Então perguntando um aqui e outro ali, você acaba descobrindo alguém que tá precisando de ajuda com a criança e que vai te ajudar no seu processo como au pair. E ainda no boca a boca, um jeito fácil de você conseguir experiência com criança é com os seus vizinhos. Se você mora num condomínio, sempre tem um grupo do WhatsApp do condomínio, onde você pode se oferecer como babá ou procurar as vagas que geralmente ofertam nesses grupos. Você pode conversar com seus vizinhos, batendo de porta em porta, perguntando se algum deles conhece alguém com criança, explica o intercâmbio de au pair e explica por que você quer essa experiência. Você pode se oferecer como voluntário para fazer esse tipo de atividade, ou você pode combinar no salário para poder recompensar essa sua experiência. E outro lugar que é muito comum também a gente ver au pairs conseguindo suas experiências com crianças é trabalhando em creches e escolas, como voluntário ou como contratado. Algumas pessoas formadas em pedagogia conseguem os estágios nas escolas, que contam muito para essa experiência. Mas se você não é formado nessa área, não está se especializando nessa área, você também pode se oferecer na secretaria de algumas escolas e creches e conversar com o diretor ou com o coordenador para ver se você consegue uma vaga, nem que seja uma vez por semana, nesse tipo de ambiente, para você diversificar as suas experiências no application. E vale lembrar que se você é do estado de São Paulo, você precisa ter um curso de primeiros socorros para trabalhar em creches e escolas, voluntariado ou contratado. Porque como requisito da Lei Lucas, você precisa ter esse curso de primeiros socorros, porque caso aconteça alguma coisa, você precisa estar apto a resolver essa situação. Eu vou deixar aqui embaixo um resumo da Lei Lucas para vocês se informarem sobre o caso. E eu também recomendo que você tenha esse curso de primeiros socorros, não só para trabalhar no estado de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que por mais que na semana de treinamento, tanto online quanto a presencial, a gente faça esse curso de primeiros socorros, é sempre bom a gente ter uma noção de como agir nessas situações de emergência. E eu também vou deixar aqui na descrição uma indicação de um curso de primeiros socorros incrível. Eu fiz ele online, então você pode realizar ele de qualquer lugar do Brasil. Ele precisa de um certo investimento, mas você não vai se arrepender nem um pouquinho de fazer esse curso. Eu fiz esse curso com a Patrícia, ela é ex-au pair e ela é enfermeira pediátrica, então ela sabe do que ela tá falando. E o curso dela para au pairs é incrível. Eu faria tudo de novo. Então eu vou deixar o link do Instagram dela aqui na descrição, porque sempre ela tá abrindo turma nova, tem sempre demanda para ela abrir mais uma turma. Então entre em contato com ela e se matricula na próxima, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um outro lugar que tá sempre precisando de voluntários para ajudar nesse cuidado com as crianças são os orfanatos e ONGs. Com certeza na sua cidade tem algum, procura no Google ONGs que tenham perto da sua casa, um orfanato, coisa do tipo. Porque assim você vai, além de você estar fazendo uma boa ação, você também está incrementando o seu currículo com um trabalho voluntário, que também é muito bem visto pelas host families. Porque você está fazendo algo em prol da comunidade que você vive. E eles prezam muito por isso. Eu mesma já fui voluntária no orfanato da cidade que eu morava, mas preste atenção que no abrigo, geralmente essas crianças estão protegidas judicialmente, então você não pode tirar fotos lá. E se você quiser tirar uma foto com as crianças de costa ou algo do tipo, conversem com a coordenadora do local, ou coordenador, porque você precisa ter certeza se você pode veicular essa foto dessas crianças. Porque, como eu disse, algumas estão protegidas judicialmente, então você não é permitida a expor essas crianças desse jeito. Você precisa até assinar um termo legal para poder fazer trabalho voluntário nesses lugares. Então é sempre bom você estar ciente das regras do local antes de você sair tirando foto por aí. E se você é uma pessoa religiosa, uma pessoa que frequenta algum tipo de religião, você sabe que tem os grupinhos infantis, os grupos de evangelização de crianças, a catequese na igreja católica, a escolinha na igreja evangélica. Então sempre tem esses grupos de recreação dentro da igreja, dentro de algum templo religioso, para que os pais consigam acompanhar as reuniões e fazer o que eles estão acostumados, mas não conseguem com a presença das crianças. Então você também pode se voluntariar nesse ambiente que você já está inserido ou que vai procurar se inserir para poder agregar ainda mais a sua experiência com crianças. E como eu disse que eu perdi 700 horas com crianças, era nessa experiência que eu queria contar para vocês, que é trabalhando em salão de festa ou buffet. Eu passava todos os meus fins de semana vigiando a piscina de bolinha, o pula-pula, comendo coxinha, bebendo refrigerante, comendo bolo, de sexta a domingo, e eu adorava. Eram 4 horas por festa. Isso me deu uma soma no fim de 700 horas com crianças, trabalhando nessa função de um monitor infantil. Acontece que eu perdi essas horas na Cultural Care, porque eu as realizei quando eu tinha 15 anos. Então tem muito tempo. Eu adorava. Mas, como já tem muito tempo, elas acabam não entrando no meu processo. Eu ainda não conversei sobre isso com a minha agente, mas provavelmente ela vai entrar como experiência e não como referência. Porque é uma experiência super legal pra
você passar um tempo com crianças e, é claro, curtir a festa um pouquinho. Você também pode se voluntariar no CRAS da sua cidade, ou seja, o Centro de Referência de Assistência Social da sua cidade. Toda cidade tem um CRAS. E geralmente esses CRAS, eles criam oficinas para crianças, adolescentes passarem o seu tempo contrário à escola. E também tem os grupos que vão em hospitais para poder divertirem um pouquinho, distraírem as crianças que estão internadas, algumas que fazem tratamento regular e estão em algumas aulas do hospital. Você pode conversar na recepção, na diretoria do hospital e descobrir se tem algum grupo que já realiza essa atividade. Ou então você mesmo forma um grupo com algumas pessoas e vai realizar essa atividade voluntária. Agora, se você tem interesse em trabalhar com crianças special needs, ou seja, as necessidades especiais, ou pessoa com deficiência, como a gente chama aqui no Brasil, e para você ser qualificada a cuidar de uma criança special needs, você precisa ter experiência com crianças special needs no seu application. É fazer um voluntariado na APAE na sua cidade. Toda cidade também tem a APAE, que funciona como uma escola e um centro de apoio para pessoas com necessidades especiais, como autistas, crianças com síndrome de Down, ou com alguma outra deficiência ou comorbidade, como TDAH, hiperatividade, coisas do tipo. Então você pode trabalhar com essas crianças e ter essa experiência com special needs no seu application. E se você não tiver essa qualificação no seu perfil, essas famílias não vão aparecer para você. Mas só faça isso se você se sentir confortável em trabalhar com crianças nessa condição. Algo que acontece em sua maioria em cidades maiores, mas pode ser que na sua cidade também tenha isso, são as colônias de férias para as crianças durante os meses de dezembro a fevereiro ou nas férias de julho, porque são essas colônias de férias e você pode se voluntariar para trabalhar como monitor, onde você vai para realizar atividades com as crianças e mantê-las entretidas até o fim do dia. E pelo menos onde eu morava, na polícia militar, eles tinham um grupo de escoteiros. Sim, tinham escoteiros e bandeirantes. E todos os sábados eles realizavam atividades com essas crianças. As crianças iam fazer trilha, aprender a fazer fogueira e tudo que a gente sempre viu em filmes americanos. Então você pode procurar a polícia militar da sua cidade ou procurar no Google mesmo se tem algum grupo de escoteiro e bandeirante na sua cidade que você possa também se voluntariar para ter essa experiência diferenciada. E como eu disse, apesar de você ter a necessidade de ter no mínimo 200 horas com crianças, é sempre bom que você tenha muitas horas com crianças com idades diferentes, mas principalmente com a idade que você se sentir mais à vontade de trabalhar. Por exemplo, eu tenho muita facilidade em trabalhar com bebês, então a maior parte das minhas horas são com bebês menores de 2 anos. Eu também tenho experiências com crianças maiores, mas a minha preferência é por infants, ou seja, eu quero trabalhar com crianças menores de 2 anos. Ou seja, se você quer trabalhar com crianças de 6 anos pra cima, tenha no seu perfil experiências com essa faixa etária. Mas se você tiver mais experiência com crianças menores, a maior chance é de que apareçam famílias pra você com essa faixa etária de crianças. Mas se você possa escolher, vai facilitar para elas que você tenha a experiência com a criança que você deseja. E o que eu tenho visto de perfil de au pair no Facebook, pelos grupos de match rematch que eu sempre menciono aqui, são meninas tendo entre 1.000 a 3.000 horas com crianças. Então tente sempre agregar o máximo de horas que você conseguir no seu application. Eu já tô com uma conta de 5.000 horas. Isso contando as horas que eu perdi. E como eu ainda não tô nem perto de estar online, eu continuo procurando experiências com crianças que possam agregar ainda mais no meu perfil. Porque eu acho que assim eu vou me tornar uma au pair mais qualificada e vou poder negociar alguns benefícios que eu não abro mão de jeito nenhum pra ter meu match perfeito. E essas foram as ideias de experiências com crianças que eu trouxe aqui pra vocês hoje. Se tem alguma que eu não falei e você já realizou ou pretende realizar e quer dar essa dica para as futuras au pairs, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler e deixar um coraçãozinho pra todo mundo. E também não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com a sua amiga, o seu amigo que tá perdido e precisando encontrar uma nova maneira de realizar suas horas com criança. E na semana que vem eu volto com um vídeo novo descomplicando seu processo de au pair do zero ao embarque. Então entra aqui no nosso grupo do Telegram pra gente bater um papo diário, o link tá aqui na descrição. E também me segue no Instagram pra responder minhas infinitas caixinhas de perguntas e participar das enquetes que eu jogo lá todos os dias. Nos vemos na semana que vem.